Bom dia, gente. Aqui sou Grécia. Estou contando a história da minha vida. Eu já fiz 18 vídeos, né? E estou indo fazer. Já fiz o 19, já fiz o 18, o 19. Começou de 1. E agora já estou no 19. Agora é o 20, o 20. Então, assim, quem está me acompanhando entende a minha história. Agora, quem não tiver, tem que começar do primeiro vídeo, né? Para poder entender toda a minha história. Então, quem já está acompanhando, minha história é Grécia Vale, história da minha vida, meu canal, né? Então, bom dia para todos. Então, eu terminei o 19 vídeo falando sobre a mudança que eu fiz de um bairro para o outro, vim para as Palmeiras. E quando eu cheguei nas Palmeiras, aí eu continuei fazendo, como eu já falei, né, no outro vídeo, fazendo peças íntimas e bonequinha. Aí o meu ex-marido, morando em Teixeira de Freitas, ele começou a mexer com as vendas de perfume, igual o meu vizinho vendia os perfumes, tanto que eu fazia as peças íntimas, e ele fazia os kits e botava para as mulheres vender e ganhar brinde. Aí, como ele descobriu o canal onde que o vizinho comprava os perfumes, lá em Teixeira ele começou a comprar também. Aí o meu filho, como já estava rapazinho, já de 18 anos mais ou menos, deu de ir para lá por quê? Porque o pai dele tinha lá os cambalachos dele, tinha carro, né? E aí ele queria ir para lá para poder estar dirigindo e tal. Aí eu peguei e falei assim: então você quer ir, você vai. Aí fiquei com minhas 3 filhas. Aí, com esse negócio lá vendendo perfume, um dia meu filho conseguiu uma caixa lá e mandou uma caixa de perfume para mim me vender, para poder ajudar nas despesas. Aí eu fui vender esses perfumes. Não, mas no instantinho eu vendi esses perfumes. Aí a mulher que ele estava morando com ela, que já morava muito antes de nós separar, tinha um irmão que morava em Belo Horizonte e esse irmão trazia umas caixas de bijuteria para vender e levava lá para ela também, para eles vender. Aí ele foi e ela mandou ele, meu menino mandou ele passar lá em casa para me vender. Aí ele foi e me vendeu 7 caixas. Aí eu só tinha dinheiro só para 7 caixas, eu comprei 7 caixas e ficou. Isso era numa sexta-feira, e ficou para na terça-feira ele iria voltar de Belo Horizonte. Aí eu já encomendei mais caixas, que eu tinha dinheiro para receber do negócio de perfume das peças de trem, dava para mim comprar. Eu já encomendei para ele umas 15 caixas. Aí no sábado que eu saí, eu entreguei, num minutinho, eu entreguei essas caixas de bijuteria para as pessoas vender e ganhar brinde. Aí quando ele voltou na terça, passou lá, eu peguei as 15 caixas e já encomendei mais caixa para ele também. Aí tem um sobrinho meu que é sobrinho dele, do meu ex, que é do irmão dele. Estava em Belo Horizonte, que ele era mexer com eletricidade, quando viu esse negócio de vendas dessas coisas, deu de comprar também e trazer para as irmãs dele vender. Aí eu lembro que eu fui e comprei um bocado de caixa na mão dele. E com isso aí, tinha um vizinho, aí esse senhor que vendia pecinhas para mim, que vendia perfume, foi embora para Valadares. E um outro rapaz foi morar lá. Então, antes de eu sair dessa casa lá que era encrencada, eles tinham mudado. Mas mesmo assim, eles vinham entregar produto, vinha de Valadares, passava e pegava as peças íntimas na minha mão, continuou pegando. Aí mudou um rapaz, e aí nós pegamos e fizemos sociedade da gente tentar vender os perfumes também. Aí nós ia para Tabunas. Aí, Tabuna não, Tamaraju. Lá em Tamaraju tinha as casas distribuidoras de perfume, desses perfumes. Aí lá nós comprávamos os perfumes, eu tinha abri conta no banco, aí nós comprávamos os perfumes e comprava os brindes também. Mas era uma dificuldade danada que a gente tinha que vir até Nanuque, de Nanuque tinha que baldear, esperar ônibus para vir para o Teoflotone, era aquela complicação. Aí isso assim foi passando, nós vendendo os perfumes, tava dando tudo certo, e a gente ia lá, comprava, tinha vez que eu ia sozinha para buscar os perfumes,
e a gente vendia para tudo quanto é lugar, Malacaxeta, Capelinha, Carlos Chagas, Nanu, que era essa região toda. A gente saía, fazia os kits, as bolsinhas, os kits, e botava para as mulheres vender, e as mulheres escolhiam o que queria, se era coxa, se era ferro elétrico, se era toca-fita, eram essas coisas assim que elas sempre pediam. E nós fomos mexendo. Aí, com o tempo, fechou lá em Itamaraju, acho que o povo começou a dar muito calote lá e fechou a distribuidora de lá, já não tinha mais lá. Aí eu peguei e comecei a ir para São Paulo. Aí em 20 dias eu ia para São Paulo buscar mercadoria. Nossa, mas aí era sofrimento, que eu vou te falar com você, para comprar as mercadorias lá, e às vezes não achava tudo que queria numa distribuidora só. Eu lembro que uma vez eu fui numa distribuidora, que essa distribuidora distribuía lá para Tamaraju. E eu acho que o dono lá da distribuidora ficou devendo ele e chamava Júnior. E meu menino também é Júnior. Tanto que eu abri uma conta conjunta com meu filho e no cheque era Júnior, que o nome do meu filho. Aí saía Grécia e Júnior. Aí eu lembro que a primeira vez que eu fui comprar nessa casa lá, os perfumes, não foi nem os perfumes, foi os brindes. Aí o homem ainda falou assim: esse Júnior não é de Tamaraju, não? Eu falei: não, eu já comprei muito lá no Tamaraju, mas não é ele, não. Esse aqui é o meu filho. Que aquele me deu tomba demais. Pois é, aí eu comprava as mercadorias. Perfume, comprava os brindes e vim para trazer isso para a rodoviária. Nossa, era um trabalho danado, imenso para eu sozinha. Quando eu chegava aqui, chegava 11 horas da manhã, e ainda ia embalar esses perfumes, fazer os kits. Aí nessa época surgiam as mochilinhas que cabia 7 quilos. Aí eu enchia aquelas mochilinhas e ia mais esse Almeida, viajava para Capelinha de tarde e dormia lá, e no outro dia levantava cedo, ia distribuir, ia receber. E foi indo assim. E aí foi indo, foi descobrindo que o Almeida estava me passando a perna. Quando eu ia para receber, eu ia para São Paulo buscar mercadoria, às vezes acontecia a data de ir fazer recebimento. Aí ele ia para fazer recebimento com a mulher dele, ou levava outra pessoa de companhia, e recebia e falava que não recebia. Aí eu sei que quando foi indo, eu descobri que ele estava passando a perna, porque que estava recebendo a mercadoria e falava que não recebia. Aí eu fui vendo que era o jeito de sair fora dele, que ele estava passando a perna muito em mim. E nisso meu filho já estava com fazendo 20 anos, e começou lá em Teixeira, o pai dele vendendo caixinha de correio. Aí, quando foi um dia, ele veio passear e tá assim, aí falando: não, mãe, nós podíamos vender as caixinhas de correio. E eu já estava planejando de ir para Portugal, porque eu tinha saído da sociedade do Almiro, que ele estava dobrando, eu passando a perna em mim. Aí eu tinha saído da sociedade com ele e já estava, assim, o dinheiro que eu tinha reservado já estava quase acabando. E eu fiquei em desespero, o que eu ia fazer, que sem carro, sem nada. E dei de ir para Portugal. Aí estava caçando lugar para minhas meninas ficar, para mim poder ir para Portugal e de lá mandar dinheiro para elas. Aí meu menino veio de Teixeira e falou: mãe, nós podíamos começar a vender caixinha. Eu falei: mas vender caixinha de que jeito? Nós não tem carro nem nada. Aí, aí eu falei: então vamos ver se nós compramos um carro. E tinha uma agência no bairro lá. Eu fui lá e consegui comprar um Uno, mas pensa, um carro bom. Aí deu uma entrada de dinheiro, que eu tinha o dinheiro reservado, né, minhas vendas, eu era muito controlada, dei uma parte e dei um bocado de nota promissória para pagar as prestações. E aí fiz pedido de São Paulo, né, depois de São Paulo, das mercadorias. Aí mandei uma parte do dinheiro e o outro eu mandei cheque, né? Aí já não era nota promissória, era cheque. Aí começamos a vender caixinha de correio aqui dentro do Teoflotone, vendendo, e foi boas vendas. E continuamos vendendo. Aí quando e minhas meninas, todo mundo ainda não estava trabalhando, que elas ainda era de menor ainda, não estava trabalhando.
E aí nós fomos para outra cidade vendendo e foi rodando. Aí saiu para Teixeira de Freitas, Tamaraju, é, 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 Porto Seguro e Ilhéus. Aí quando chegou em Ilhéus, eu tinha que voltar para fazer as cobranças das mercadorias que a gente tinha deixado para trás, né? Que ia passando cidade por cidade. Aí eu tinha que vir cá para o Teoflotone, que tinha muitas cobranças para fazer. E a gente carregava os rapazes, esses rapazes ganhavam comissão, a despesa deles era livre, a gente dava tudo e eles ganhavam comissão. E a gente carregava tudo. Um rapaz ia no ônibus levando colchão, fogão, assim, fogareiro, né? E as mercadorias que tinha que levar. E nós ia no carro, né? E 3 ia no carro, eu e meu menino e mais 3 rapazes. Chegava na cidade, a gente caçava uns barracão e alugava e ficava vendendo na cidade. Acabava a cidade de vender, a gente passava para outra cidade. Quando as mercadorias vencia, eu ficava naquela cidade com os rapazes e vinha um junto com meu menino fazer as cobranças. Mas a gente tomava muito prejuízo, vinha, não achava pessoa, outros enrolava para pagar, outros devolvia, mas era aquela coisa toda. E lá onde que a gente comprava em São Paulo, lá onde eu tivesse, eles mandavam entregar. Tanto que eu chegava na cidade, já tinha que pedir mercadoria, eu já ligava para lá, já pedia, eles entregavam onde eu estava, eles entregavam as mercadorias. Aí deixei meu menino, e como eu tinha aberto conta conjunta com ele, eu deixava um talão de cheque com ele. Aí eu vinha sozinha fazer as cobranças a pé. Aí o que que acontece? Aí eu ficava uma vez mais de uma semana, né, fazendo cobrança. Aí os meninos me ligavam. Ô, dona Grécia, vem embora logo, que Júnior tá fazendo besteira, tá soltando cheque aí adoidado, e já a gente já entrou em confusão aqui e tal. Aí, aquilo esquentava a cabeça, ficava doido. Aí ia embora para lá. E minhas meninas aqui, tinha a mercearia, que eu deixava autorizada para elas pegar as coisas que precisassem. Tinha um açougue que até hoje é grande amigo da gente, o Dalberto, que mora ainda, continua com açougue também, só mudou de lugar, mas está na mesma rua. E tinha a farmácia, que era desse homem que pegava minhas bonequinhas, que quando precisasse as meninas iam lá e pegava os remédios se precisasse. E eu deixava talão de cheque assinado para quando eu tivesse que pagar o aluguel, eu pegava e mandava elas levar lá na mercearia, a dona lá preenchia o total que ela já tinha pego e o total que era do aluguel. Pegava e sacava lá para elas, e elas iam lá, buscavam o dinheiro do aluguel, mais um dinheirinho à vez para elas, e ela descontava o que tinha de feira pego, né? E a mesma coisa, elas iam lá e pagavam o açougue. Aí eu ligava para elas, porque todo lugar que eu chegava, o próximo vizinho que tinha, eu pedia o endereço, o telefone deles e explicava que era para mim sempre comunicar com minhas filhas e às vezes elas precisassem de comunicar comigo, tinha que ter um endereço certo, né? Então, todas as cidades que a gente ia passando era desse jeito. Aí nós fomos rodando, vendendo por um lado, vendendo por outro, tomar prejuízo de um lado, de outro, com um pouco, alguns rapazes já queriam vir embora, tinha que vir, aí eu tinha que mandar as meninas ajeitar outras pessoas, botava anúncio na rádio, aí as pessoas iam para lá, para onde a gente estava, aí nós fomos rodando, cidade por cidade. E assim, meu menino era meio sem juízo, né? Eu só sei que ele ia fazer as cobranças, oh meu Deus, botou um som no carro, da traseira de caixa de som de todo tamanho, sendo que o carro não podia botar peso, não podia botar, porque como é que ia caber as coisas que precisava de carregar dentro do carro, as bolsas dos meninos e tudo. E era assim, cada cidade que a gente mudava, um ia de onde, levando um bocado das coisas, e outros ia com a gente no carro. E esse carrinho, carro bom, parece que era abençoado mesmo, esse carro nunca deu, quando dava um probleminha, eu levava na oficina, botava a peça tudo nova. Aí nós fomos passando cidade por cidade. Tinha vezes que nós ficávamos 4 meses ou mais sem vir em casa. Eu só telefonava para as meninas. E minha menina mais velha,
encrencava com meu genro, o genro que hoje é meu genro, naquele tempo era namorar, já as meninas já estavam começando a namorar, namorava com minha menina, e minha menina mais velha era implicada com esse genro meu, que hoje é genro. Aí quando eu ligava, estava aquele trovejo, mãe, fulana deixou nós presa por lá de fora, não deixou, a caçula e a outra, deixou nós presa por lá de fora, não deixou nós entrar. E, nossa, eu ficava, tempo de ficar doida, eu não sabia se eu cuidava do serviço lá, as dores de cabeça que eu passava com o trabalho, ou se preocupava com elas de cá, e era aquele transtorno danado. Aí, uma vez que nós fomos para lá, foi um rapaz com a gente que era fugitivo da cadeia e nós não sabíamos, e era bandido. Aí nós chegamos nessas idas cidade por cidade, até nós chegamos em Feira de Santana. Quando chegamos em Feira de Santana, oh, moça, esse homem deu tanto trabalho. Esse homem pegou o carro um dia e saiu e bateu o carro em outro carro. E uma vez implicou lá brigando com os rapazes e brigando com meu menino, queria botar fogo na casa com nós tudo dentro, mas era um transtorno até que eu consegui botar esse cara para voltar para trás novamente. E nesse meio tempo, meu menino envolveu com uma mulher lá e começou a namorar essa menina, e a menina, entre aspas, porque ela já tinha 2 filhos já. Começou a namorar e ele novinho, né? 20 anos. E aí, nós trabalhando em Feira de Santana. Aí, assim, nós trabalhamos em Feira de Santana e de lá de Feira de Santana nós seguimos para frente. Nesse tempo, esse primeiro dia que nós ficamos, esse mês, que a gente ficava um mês e pouco dentro da cidade, que cidade grande, aí ele não conheceu ela, não. Aí nós fomos para Juazeiro da Bahia, Petrolina, para esses lugares tudo. Aí a gente ia cidade por cidade. Aí, quando estava numa cidade que vencia a outra cidade, eu ficava com os rapazes vendendo e ele vinha com outro rapaz fazer as cobranças. Tinha vezes tinha que vir umas 2 vezes e perdia muita coisa assim. Aí até que nós chegamos em Petrolina. Aí de Petrolina aí já tinha passado já uns 4 meses, aí nós voltamos para a Feira de Santana e continuamos vendendo em Feira de Santana. Foi aonde que ele conheceu essa menina e começou a namorar. E chegou a data de nós vir embora. Ele queria trazer ela de qualquer jeito, e sendo que não tinha condições, ia fazer 21 anos, não tinha responsabilidade de nada, me dava um trabalho danado, porque era muito sem juízo, precisava estar brigando com ele, e começou a comprar trem para essa menina, caro, aquela coisa toda, e a gente com a situação, coisa porque vendia, mas tomava muito prejuízo, tinha que tirar a comissão dos rapazes, despesa das estradas, então quase não sobrava nada. Aí quando ele cismou que ia trazer essa menina, quando nós estávamos perto de vir embora, eu, fulano, não traz não, você não tem condições, nossa despesa já é grande demais, que tem as meninas, nesse tempo as meninas não trabalhavam ainda, né? Ah, mas aí cismou de trazer ela. Aí um dia, e a gente dormia tudo no chão. Aí um dia eu chamei ela no quarto lá, eu ficava no quarto e os rapazes dormiam na sala, que a gente alugava barracão, casa pequenininha, que tinha que ser baratinho, né? Aí eu falando, ó, fulana, eu tô pelejando pra você não ir, mas já que você quer ir, você fica sabendo, chegar lá você vai ter que trabalhar, porque ele não tem condições, você vê isso aqui, o que nós ganhamos no almoço, nós coisa na janta, compra no almoço para comer, ganha no almoço para comer na janta. Então não tem condição. Às vezes você vê a gente com essas meninas e acha que a gente é bem de situação, não é bem de situação, não. Aí não teve jeito. Aí deu de vir também com ele. Aí viemos embora. Ficou muita mercadoria para trás, que não adiantava, ninguém recebia de todo mundo. E a gente passava muito apuro, que ia cobrar, as pessoas corriam atrás da gente. Tem uma vez que um correu atrás de mim com um facão para me matar. E nossa, a gente sofria demais. Aí na vinda nós viemos embora e viemos passando na cidade que ele tinha ficado sozinho, que eu vinha fazer as cobranças cá para o lado de Minas Gerais. E ia passando nos lugares que ele soltava cheque e o cheque voltava, porque ele soltava muito cheque e não tava, descontrolava tudo. Aí eu ia passando, ia pagando o cheque, pegando o cheque para limpar o nome da gente para não sujar. Aí viemos embora aqui para o Teófilo Otoni. Aí chegamos aqui
Aí continuamos vendendo as caixinhas. Aí depois a gente passou a vender lixeira também. Aí vendia lixeira, nossa, essa lixeira para a gente instalar era tão difícil, uma dificuldade danada, mas a gente conseguia instalar. Aí fomos ficando, aí ela já aí ficou grávida, teve um menino, e a gente teve que mudar para uma casa maior, porque estava pequena a casa que a gente morava, porque precisava de mais quarto, e assim por diante. Aí depois nós fomos para Ipatinga, não, fomos para Nanuque. Aí em Nanuque tivemos umas vendas muito boas, boa mesmo, vendemos. Aí de Carlos Chagra, aí depois de lá a gente foi para outra cidade perto, Três Coração, isso assim. Aí viemos embora e daqui fomos para Ipatinga. Nossa, lá em Ipatinga a gente vendeu bastante também, mas eu passei muita raiva, porque ele comprou um carro da madrasta dele, e chegava o dia de pagar, ele queria o dinheiro todo para pagar, e sendo que eu não podia dar o dinheiro, porque o dinheiro era para poder pagar as mercadorias, cobrir cheque. Ah, aquilo, ele virava bicho, que eu falava, Júnior, me dá o dinheiro que eu tenho que pagar as mercadorias, o cheque vai vencer. Aí aonde que tinha o irmão, aí lá em Ipatinga, minha filha caçula já tinha casado nesse meio tempo, e estava morando em Ipatinga, que o marido dela trabalhava na Usimina. Aí tinha o irmão dele que estava lá estudando. E aí esse irmão dele era gente boa, que é até hoje. Aí eu fui e ele viu a braveza que ele ficou com dó de mim. Aí falou, ô, dona Grécia, eu vou emprestar a senhora. E aí ele tinha uma maletazinha fechadinha que ele guardava os dinheiros. Aí o pai dele dava dinheiro, e a mãe dele e tudo, era bom de situação de valão, tinha mercearia grande e tal. E ele estudava lá em Ipatinga, ficava na casa do irmão, que era casado com minha filha. Aí ele foi e me emprestou esse dinheiro. Eu sou grata a ele até hoje, que foi minha salvação, que eu tinha que cobrir o cheque da mercadoria, que se eu não cobrisse, como que eu ia ter mercadoria? E aí era aquela complicação danada. O pai dele morava em outra cidade, que o pai dele passava de cidade por cidade. Era igual quando a gente era casado. Aí depois de 3 anos ele me deixou em paz. Aí tem as histórias que a gente foi para a praia e teve uma confusão, eu briguei muito com ele, que ele estava atrás de mim. Isso aí eu nem vou mais contar, que é muita coisa que já passou. A gente não conta detalhe por detalhe, que é coisa demais. Aí assim, aí o pai dele estava morando num lugar por lá, não sei se é Juiz de Fora, onde que era. Aí ele deu um fim de semana, deu de ir lá e disse que ia chegar no domingo. Saiu na sexta-feira. Aí no sábado eu saí com os rapazes a pé para vender e fiquei e no domingo descansava. Na segunda, cadê ele? Nada. Aí os meninos, a gente teve que sair a pé para ir para longe, os bairros longe para vender, e ele ficou uns 15 dias lá na casa do pai dele, e todo dia eu ligava, fulano vem, já estou indo, e assim por diante. Aqui em Teoflotão também ele fez a mesma coisa comigo, eu chamava os rapazes, que nós ia no outro dia, ele prometia que chegava de noite, nem da casa do pai dele ele saía, ficava enrolando, aí os rapazes vinham as 3 vezes que a gente marcava e nada, e eu só passando raiva, aborrecimento com esse problema dele, né? E aí depois, eu lá em Ipatinga, eu saí fora da sociedade com ele, porque não estava dando mais, que ele não queria fazer os acertos comigo direitinho. Saí fora, vim para Valadares, para casa de uma amiga minha. Saí com a mão na frente e outra atrás, que eu precisava tratar nos meus dentes. Agradeço ela até hoje. Ela que me ajudou a pagar o meu tratamento dos dentes, que eu estava com meus dentes estragados, que eu nem tempo de tratar de dentro não tinha. Ela me ajudou, fiquei 3 meses lá em Valadares, na casa dela. Hoje ela deu AVC, está em situação difícil de doença, né? E em Valadares, eu sinto muito, é uma tristeza muito grande, porque é uma grande amiga. Quando eu morava em Valadares, ela era cabeleireira e eu também, morava vizinha uma da outra. Então ela chama Graça, é uma pessoa maravilhosa. Pois é. Aí então eu vim embora aqui até o Flotone, cheguei aqui, minhas meninas, nós tínhamos separado umas da outra, porque tinha acontecido um fato, que quando nós estava vendendo as caixinhas,
eu descobri que meu menino estava me passando para trás, né? Que eu peguei sem querer, que as carteirinhas dos cartões ficavam debaixo dos colchão. Eu fui pegar e peguei a dele. Aí eu fui olhar o saldo, que eu tinha que pagar a mercadoria e tudo. Aí acabei pegando o papel dele. Quando eu olhei, estava tantos mil. E o meu tinha R$ 600, tanto que eu ainda fui no assim, na mesa do gerente e perguntei, esse total aqui é quanto? Ele falou assim, isso é X, só não quer abrir uma conta aqui não e tal? Falei, não, que eu não sou daqui não, sou do Teoflotone, eu já tenho conta no banco lá. E aí, aquilo eu desesperei, estava chovendo muito, e a gente levava comida. Isso era num lugar para não Taubim, nós levava comida na marmita. Eu levantava, era 3 horas da manhã, fazer as comidas, para a gente sair 7 horas. Aí eu levava as comidas. Aí nesse dia nós sentamos debaixo de um pé de árvore e o rio, estava o rio cheio e tinha um redemoinho grande. Aí eu, com aquela tristeza, falei: meu Deus, meu próprio filho fazendo isso comigo. Aí eu dei de suicidar, mas deu vontade de suicidar. Aí depois eu pensei, pra que eu vou fazer e acabar com minha vida por causa de filho? Nada. Aí fiquei muito esmorecida. Aí os meninos, dona Graça, a senhora não vai vir almoçar, não? Eu falei, não, obrigado, muito revoltada. Quando eu cheguei aqui em casa, aí eu revoltei mais ainda. Aí eu chamei as meninas já nesse tempo, já estava todo mundo trabalhando, só tinha a caçula que não trabalhava nesse tempo. Isso aí é antes dela casar de ir para Ipatinga, antes desse caso que eu já contei de Ipatinga. Aí eu chamei as meninas e entrei para o quarto e falei: olha, de hoje em diante, vocês estão trabalhando, todo mundo vai me ajudar, vai dividir as despesas, porque eu sozinha, olha que eu não tenho nada, tudo que eu ganho eu ponho aqui dentro de casa. Aí a mais velha virou para mim e falou assim: eu que não vou ficar calçando sapato no pé dos outros para poder trazer dinheiro para dentro de casa. E aí ninguém tomou iniciativa, o que eu fiz? A casa que eu morava antes, lá nas Palmeiras, eu fui, estava desocupada, eu passei para lá, levei a caçula, dividi as coisas e deixei as duas estavam trabalhando, podia muito bem bancar as despesas. Deixei elas e aí falei com a dona da casa, que é Dona Aura, que mora aqui pertinho da minha casa, e falei: ô Dona Aura, eu estou saindo, mas se as meninas não pagar a luz e água e o aluguel, não preocupa não, pode deixar que eu pago, mas eu não quero que elas saibam não, eu quero que elas mesmas se viram, que elas ganhem e têm condições de pagar. E aí, separei delas. Aí, depois que eu fui para Ipatinga vender mais ele, que eu separei dele, aí eu vim embora. Aí elas estavam morando numa casa lá e aí eu fui morar com elas. Peguei minhas coisas e levei para lá, porque a outra filha, a segunda filha, ia casar. E para a outra não ficar sozinha, eu fui para lá. Aí minha filha casou e aí eu vim para uma casa que é aqui vizinha minha aqui. E daqui foi mais uma história da vida. Aí eu vou parar por aqui, depois eu continuo. Esse aqui já é o 20 vídeo que eu já fiz, né? Já 20 vezes, os 20 vídeos. Aí quem estiver acompanhando, né, não esquece que já é o 20. E aí depois eu continuo, que ainda tem mais história ainda para contar. Então, muito obrigado. Quem está gostando da minha história, continua, que ainda tem muitas coisinhas para me falar. E compartilha aí e toca no sininho e inscreve no meu canal, tá bom? Então, muito obrigado, já é ouvinte. Então, meu canal é Grécia Vale, História da Minha Vida, e vocês compartilham. Um bom dia para vocês e muito obrigado.